Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Cristóvão Buarque. O senador acabou de sair do plenário, fez um discurso comentando a recente eleição na França e, a partir daí, fez uma série de ligações com as questões todas que estão relacionadas com o Brasil. Então, nossos refugiados, os jovens, a questão da reforma trabalhista, a gente acaba esbarrando em reforma política, reforma da Previdência. Então, você é nosso convidado. A gente continuar o bate-papo que o senhor começou no plenário e que foi tão festejado, né? O senhor saiu do plenário comigo, todo mundo lhe cumprimentando, elogiando o discurso. Conta para nós, senador, como é que foi essa sua análise? Uma coisa que o senhor ressaltou sobre o presidente eleito na França é uma pessoa que tem o mérito de estar atualizado, arrojado, olhando para frente, que é uma preocupação recorrente que o senhor tem em relação ao Brasil, né? Eu creio que o presidente novo da França, o Emmanuel Macron, ele mostrou dois fatos para nós na política do mundo hoje. Os partidos não estão mais representando o caminho da política. E não é só aqui, né? Não é só aqui. Mesmo nos Estados Unidos, em que o Trump veio por dentro do Partido Republicano, mas veio contra o Partido Republicano. Veio no viés, né? Ele pegou uma carona e dirigiu para onde ele queria o carro, que era o partido que não era dele. Era o partido que existia ali. Pois bem, na França ele foi mais, como também na Grécia recentemente, como na Espanha, como em outros países, os partidos perderam a capacidade de empolgar. Ficaram superados, porque as ideias deles são ideias antigas, elas não captaram a dinâmica do que está acontecendo no mundo. Tem uma coisa interessante, é que enquanto Trump, enquanto na Inglaterra, enquanto a outra candidata da França, diziam, os partidos não estão funcionando, vamos voltar ao passado. Por exemplo, vamos acabar, no caso da França, com a Europa. Vamos ser independentes da Europa. O povo está descontente com a Europa. E então, o Reino Unido saiu, que dá uma força para essa ideia. O Reino Unido é a opção pelo passado. O passado do país solto, sozinho. É a opção pelo passado. Claro que estão descontentes com a Europa. Mas o Macron trouxe dizendo o seguinte, a saída não é fugir daí, a saída é mudar lá, mas integrado. E não é por acaso que quando ele vai para o discurso dele, de vitória, ele caminha tocando o hino da Europa, não da França. O hino da Europa, que é aquela maravilhosa nona sinfonia, um pedacinho da nona sinfonia de Beethoven. Ou seja, é um novo paradigma, É um novo paradigma, e ele foi ali caminhando bem devagar para dar tempo de tocar todo aquele pedaço da nona sinfonia, que é uma ode à alegria. Pois bem, ele foi para frente. Ele disse, os partidos que estão aí não estão representando, mas não vamos voltar para o passado, vamos para frente. Daí eu trouxe uma reflexão para o Brasil. A gente está cheio de candidatos já para presidente. Você vê as pesquisas, tem candidatos sobrando. Mas se você olhar, estão dentro de partidos tradicionais, não se livram disso, ou então até estão saindo contra e criticando os partidos, mas olhando para trás. Sempre atrelado a um paradigma do passado. Paradigma do passado. Tem um que defende até a volta, sem dizer, da ditadura. Um defende o autoritarismo, elogia a tortura. De elogiar a tortura para defender o uso da tortura é um passo pequeno. Só precisa de desculpa. Só precisa da desculpa. E os outros falam, não falam em autoritarismo, nem são autoritários talvez, mas propõem uma economia do passado. Como na França, a senhora Le Pen defendia a volta à moeda francesa antiga, que era o franco, para poder ter autonomia, para poder gastar muito. Porque se você é dono da sua moeda, você fabrica e gera inflação. O Macron disse, não, a gente vai ficar no euro, uma moeda que a França não controla. Que é, como o senhor disse em plenário, uma espécie de ajuste fiscal. É uma espécie de teto. Aquele que a gente votou do teto de não gastar mais, o Equador, um paralelo. O Equador usou, faz já acho que 2 décadas, adotando o dólar. Que eu não acho que seja uma saída boa, porque adotar a moeda de outro país. Na Europa, não é de outro país, é de todos. É do bloco. É uma moeda construída por todos, mas que nenhum país controla. Então ele disse, não, a gente tem que manter isso. Não vamos para o passado,
vamos para o futuro. O presente está ruim. Eu creio que uma coisa que eu falei é de que o presente não está mostrando saída, mas o passado não traz saída. A saída vai ter que ser imaginar um futuro a partir do que está aí, e não indo para trás. E eu aí, não vejo os candidatos que estão no páreo, vamos chamar assim, parece grosseiro, mas não dá para dizer que é diferente, eles não estão trazendo ideias de futuro, estão defendendo o passado. E num contexto de mudança como nós vamos ter que enfrentar, né? Fazendo mais um paralelo, a França também fala em mexer no sistema previdenciário, por exemplo. Né? A gente acompanha aqui no argumento as falas dos senadores sobre reforma trabalhista. É um tema que divide opiniões, mas uma fala interessante que eu ouvi aqui foi o seguinte, olha, a CLT é do século passado, a noção de direito trabalhista também mudou. É pertinente, o senhor acha? Da primeira metade do século passado. Da primeira metade. Eu já tenho 40, meus anos, né? Hein? Essa lei trabalhista é mais velha que eu. É de 41, 43. Naquela época não tinha máquina de escrever elétrica. Já tinha máquina de escrever, mas não elétrica. Hoje não se precisa mais de máquina de escrever, você dita e aparece escrito. A CLT é do tempo em que não existia elevador automático. Então era preciso regulamentar o ascensorista. E em breve vai ter carro automático. Ontem eu li uma matéria, 10 anos, eles estão dando para que os carros não precisem mais de motorista. Então tudo está mudando. Como é que a lei que regulamenta capital e trabalho, que depende da tecnologia, não vai mudar? Por isso que eu digo, a gente tem que olhar o que é que interessa aos jovens. E essa reforma que vem aqui, que está saindo da Câmara, já chegou no Senado. O senhor acha que ela atende aos jovens? Aí eu digo o seguinte, não, como está, não atende ainda não. E é possível atendê-los? A gente tem que colocar coisas. Eu vou colocar emendas. O que o senhor colocará? Eu nem queria adiantar, mas vou dizer. Não, eu lhe digo. Eu vou colocar uma licença para reciclagem do trabalhador, para ele poder se aperfeiçoar na sua profissão. Fundamental. Isso hoje é tão importante quanto férias. Sim. Porque aliás, as esse férias, é o direito que tem que estar assegurado. Esse é o direito. Porque isso é que te deixa com a empregabilidade. Esse é o que dá empregabilidade. Pronto, você disse bem. A CLT, como ela está, ela defende o direito dos que estão empregados. Não defende os que não estão empregados. Nós precisamos de uma lei trabalhista que incentive o emprego e não que proteja o empregado apenas. Precisa proteger o empregado? Precisa. Mas mais ainda do que isso, é incentivar o emprego. Agora, senador, as tecnologias vão continuar avançando, essa relação entre empregado e trabalhador, acredito, continuam cada vez mais dinâmicas com essa velocidade que a tecnologia traz. Isso significa que daqui para frente as leis envelhecem com mais rapidez? Então, assim, quando a gente pensa no sistema previdenciário, a projeção é mais curta, a lei trabalhista é tudo mais perecível? Anos, já faz uns 5 que eu coloquei um projeto de lei que eu não sei nem porque não deu muita gente contrária, em que a idade mínima de aposentadoria ela vai crescer com o tempo. A cada 10 anos a gente aumenta, porque aumenta a esperança de vida. Uma coisa é você calcular quanto eu tenho que pagar quando eu sou ativo para me sustentar aposentado por 10 anos que eu vivo aposentado. A outra coisa é se eu vivo 20, a outra se eu vivo 30, a outra se eu vivo 40. Estamos caminhando para um aposentado viver 40 anos, depois de aposentado. Então, não pode se aposentar cedo. Com certeza. Isso tem que mudar. Hoje eu li no jornal, hoje ou ontem já, o ministro, o encarregado da reforma previdenciária, falando dessa ideia de colocar, eles chamam gatilho. Toda vez que a esperança de vida, a expectativa de vida aumenta o número de anos, por causa das revoluções na medicina, por exemplo, aí a idade mínima de aposentadoria sobe. Entendi. E tem gente que nem quer idade mínima. É absurdo. Porque aconteceram duas coisas. Uma, hoje tem mais gente aposentada do que antes, porque as pessoas vivem mais, o que é muito bom. E segundo, tem menos gente embaixo
para pagar para os aposentados. E a questão da jovens. gestão do sistema previdenciário? Que a gente está até com uma CPI aqui na casa para abrir as contas, ver que a CPI é mais para ver, comprovar o rombo. Que eu acho que existe, é óbvio. Não precisa saber muito de matemática para saber que tem um rombo. Mas tem gente que diz que não tem, vamos mostrar que tem. É importante que tenha essa CPI para mostrar a realidade. O único problema maior, aliás, o único não, tem problema, mas um problema que eu vejo da reforma é que o governo Temer não está conseguindo convencer a opinião pública de que a reforma é importante. Isso é que é trágico. É necessária, mas às vezes a pessoa não sente que é necessária. E aí a culpa é do dirigente. Essa é a diferença entre o político e o estadista. Tem dois tipos de políticos. Os populistas que não pedem sacrifício ao povo. E aí as coisas terminam degringolando. Essa é a palavra. A inflação, guerra civil, violência, como está no Brasil. O outro é o político responsável, que é capaz de dizer, olha, gente, me desculpem, mas não dá para fazer o que vocês querem. Tem limites. Agora tem o outro, é o estadista, que é capaz de convencer o povo de fazer o sacrifício. Isso está faltando. Entendi. Eu creio que o governo atual está com senso de responsabilidade, de forçar sacrifício. Entendi. Mas não está tendo estadismo de convencer as pessoas que o futuro dos seus filhos, dos seus netos, do país da gente, precisa de sacrifícios. Senador, então eu vou fazer o seguinte, vou terminar com o nosso tempo já estourado, mas vou terminar. Caberá ao Senado, na hora de discutir e votar, que é a última etapa da reforma previdenciária, por exemplo, esse papel de sensibilizar a sociedade? O português é uma língua maravilhosa. Você perguntou se caberá. Eu diria caberia. Esse senador é danado. Mas não tenho certeza se a gente vai ser capaz de fazer isso, porque falta estadismo, falta estadista. Ou nós fazemos as coisas responsáveis, ou nós somos responsáveis e pedimos sacrifício, mas o povo não vota na gente, porque não entendeu a vantagem do sacrifício, melhor, a necessidade do sacrifício pelo país. Isso está faltando. É uma pena, porque a gente precisa das reformas, mas elas deveriam vir com o apoio popular. Senador, eu agradeço muito sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, é uma ligação gratuita. Eu lembro também que é possível você rever esse e outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.